Olá, pessoal. Boa noite. Como vocês estão? Eu tô vindo aqui com mais um vídeo, né? Geralmente esse horário não é um horário muito habitual que eu posto mais cedo, mas hoje é sábado, né? Você tá aí à vontade, descansando, tá rolando a tela do celular para procurar um conteúdo bom. Você achou, tá? O meu. Muito prazer. Meu nome é Ana Maria, meu canal Janela do Pensamento, meu nicho é vídeos de reflexão, né? De autoajuda, comportamento. Não é apenas um vídeo motivacional, mas muito mais, né, gente? Como o próprio nome diz, janela do pensamento, para você pensar, mudar sua vida, seu comportamento e ter uma vida melhor, tá bom? Essa semana, todos os dias, eu postei um vídeo, gente, falando sobre as virtudes que o ser humano tem, mas que está bastante escassa. Eu não sei se você já percebeu que as coisas boas no ser humano estão ficando escassa. Escasso quer dizer que está acabando, está sendo raro. Você já reparou que hoje em dia parece que as pessoas estão mostrando muito mais a maldade do que as coisas boas? Não é que elas têm, gente, apenas coisa ruim. Ó, nós seres humanos, gente, nós temos dois lados, o bom e o ruim. Só que o lado que a gente alimenta mais é o lado que vai ficar mais forte. Se você alimentar o lado das virtudes, das boas qualidades, vai ser esse lado que vai prevalecer. Mas se você alimentar o lado ruim dos defeitos, é o que vai prevalecer. E eu sigo a minha vida, gente, alimentando o meu lado bom, né? Porque se você alimentar o lado ruim seu, você vai se tornar um monstro, não só para as pessoas, como para você mesma. E no final das contas, quem vai se dar mal é você, tá bom? E não esqueça que virtude, gente, o que ela é? Ela é uma qualidade, né? É um ato de fazer coisas boas para os outros. Uns falam que é característica, outros falam que é dom, né? Na Bíblia, as virtudes estão como os frutos do Espírito Santo, né? Mas hoje aqui eu não quero trazer muito para o lado religioso, espiritual, eu quero trazer assim para o lado mesmo da personalidade da pessoa, né? Eu já falei sobre várias virtudes. Essa semana falei sobre a honestidade, sobre a coragem, falei sobre a confiança, sobre o amor, né? Cada um dá um nome, né? Como que você chama aí as virtudes? Fala aí. Você tá aí nos comentários, escreva aí. Você chama o quê? De qualidade? Você chama de lado bom? Você chama de fruto do espírito? Enfim, estamos falando de uma mesma coisa. Que as virtudes, gente, estão escassas. Parece que dá a impressão que a gente conhece mais gente ruim do que boa. Mas não é. Não é isso. Entendeu? As pessoas têm lado bom e têm lado ruim. Mas tem pessoas também, gente, que parece que elas estão ficando com medo de fazer o que é bom, né? Para não ser ridicularizada, para as pessoas não rir delas. E muitas vezes nós nos esquecemos de fazer o que é bom. Olha, gente, quando nós temos uma virtude, primeiro essa virtude faz bem a nós mesmos e em seguida ao nosso próximo. Só que nós não podemos ficar condicionados a fazer o bem apenas quando o nosso próximo reconhece, né? Nós temos que fazer, gente, porque isso está na nossa natureza. Nós temos que fazer para receber a recompensa de Deus, tá bom? Então eu vou te falar de uma virtude, né? Que também é um fruto do Espírito Santo, que é chamado perseverança. Gente, você notou que esse termo perseverança lembra também perseguir, mas perseguir no bom sentido? Perseguir um objetivo, perseguir um caminho, um sonho, um dom. Gente, perseverança é uma coisa que está escassa no mundo. Porque hoje em dia as pessoas elas querem as coisas assim muito rápido. O ser humano, ele tá muito imediatista. Ele quer começar uma coisa hoje, já dá fruto amanhã. Gente, tudo tem que ter uma perseverança. Eu falei em um outro vídeo meu sobre a paciência, né? Porque perseverança também tem a ver com paciência. Porque para você ser perseverante, você tem que ter paciência também. Ana Maria, o que é perseverança? Perseverança, gente, é você insistir numa coisa, né, que você está querendo ter ou conquistar. Mas não é aquela insistência, gente, no sentido assim de ser teimoso, não. Perseverança não tem nada a ver com aquela teimosia, sabe, que a pessoa tem de fazer coisa errada. A pessoa tá vendo que aquilo ela vai se dar mal, então ela insiste. Eu não tô falando desse tipo de teimosia. Eu tô falando daquela teimosia, gente, para coisas boas. Tá? Você que tem um sonho, né? Você que está perseverando para poder constituir sua família, para você comprar sua casa própria, você está perseverando nesse emprego que você começou e você está enfrentando um monte de obstáculo, um monte de problema, né? Muita gente já disse para você sair, desistir, mas é uma coisa boa para você.
né? Além do seu salário, você se realiza nesse emprego. Então você precisa ter perseverança. Perseverar, gente, é insistir, né? E insistir até o fim. Ana Maria, mas qual é o fim? Até quando insistir? Até quando você vê que você tem energia, que você já gastou todas as suas fichas? Gente, tudo nesse mundo você tem que perseverar, porque as coisas não vai sair na hora que você quer, né? Tem coisas, gente, que você vai levar tempo, vai levar semana, vai levar meses. A pessoa perseverante, ela não desiste fácil, né? Os outros chegam e falam assim para ela: fulano, deixa de ser boba. Os outros tentou e não conseguiu, você também não vai conseguir. As pessoas não dão ouvido, né? As pessoas perseverantes, a palavra negativa. E não se trata de você ser uma pessoa arrogante, orgulhosa e não ouvir conselho, mas você sabe o que quer. Você sabe que isso daí é bom, o seu sonho, o seu desejo, né? É uma coisa boa. Então você tem peito para insistir. Gente, para você ser perseverante nas coisas, você tem que ter peito, você tem que ter cacife, tá bom? Porque senão você desanima e joga a toalha. Tem gente que não consegue nada porque não persevera em nada. No primeiro obstáculo desiste. Gente, a perseverança, ela não é a falta de obstáculo. Muito pelo contrário, você passa por cima do obstáculo para poder ter aquilo que você quer, tá? A pessoa que persevera, ela esgota todas as possibilidades. Às vezes ela tá ali cansada, sabe? Em tempo de pendurar chuteira, ela já tá sem força. Mas aí o que que ela faz? Ela pega aquela reserva que tem dentro dela de força e ela continua. Ó, outra coisa também, né, que eu anotei aqui sobre a perseverança. Ela não deixa a ansiedade tomar conta, né? Quando a pessoa persevera, o que está no controle dela é o objetivo. Ela não deixa que a ansiedade, né? Aquela pressa, o ser humano, né, gente, é imediatista. Nós somos assim, né? Vamos ser sinceros, né? Não é só os outros, todos nós somos imediatistas, né? Às vezes você começou hoje sua empresa, você montou uma empresa, uma lojinha, um mercadinho. Nos primeiros meses, você não tem muito cliente, as pessoas não dão muita confiança para você, porque você está começando agora. Se você não tiver perseverança, você vai baixar as portas. Porque no mundo, no Brasil, gente, tudo faz com que a pessoa desista, né? As pessoas são usadas, né, pelo mal para fazer você desistir. As pessoas começam a lançar piadinha, fazer chacota. Então você tem que ter perseverança, tá bom? Não deixa a ansiedade tomar conta. A ansiedade vai vir sim. Toda pessoa perseverante, gente, passa por ansiedade. Só que a diferença é que ela não deixa a ansiedade ficar no controle. Ela não deixa a ansiedade dominar. Porque ela sabe que se a ansiedade dominar, ela vai meter os pés pelas mãos. Gente, pessoas perseverantes, elas alcançam coisas, tá? Existe até pessoas que perseveram para fazer o que é errado. Mas como eu estou falando de virtudes, eu estou falando de gente que persevera para fazer o que é certo, tá bom? Quem persevera, a gente alcança. É mais cedo ou mais tarde, né? Até a nossa salvação, nós vamos ter que perseverar para a gente conquistar, tá? Porque nada vem de graça, nada vem fácil. Tem dia que você acorda meio triste, tem dia que você não tem vontade nem de sair da cama. Mas naquele dia que você não tem vontade, é o dia que você tem que dar um pulo, colocar sua melhor roupa, sair e ir atrás do que você quer. Gente, tem dia que tudo tá nublado, tá cinzento, né? A gente acorda meio baixo astral, por dentro da gente parece que tá tudo quebrado, parece que tem um trator em cima da nossa cabeça, a cabeça dói, a cabeça pesa, as pessoas aborrecem a gente, mas mesmo assim você tem que passar por cima de tudo isso e ser perseverante. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Imagine uma coisa aqui. Tudo que está ao redor de você aí que foi inventado, a cadeira que você senta, né? A cama, essa televisão que você assiste, o celular que você está usando para assistir meu vídeo. Você já pensou se as pessoas que inventaram essas coisas desistissem no primeiro obstáculo? Você acha que elas não enfrentaram obstáculo, não? É que às vezes elas não estão aqui para contar para você, né? Principalmente pessoas que inventam grandes coisas. Elas tiveram que testar, lutar bastante, perseverar, né? Olha um caso de perseverança, o caso de Noé, quando ele construiu a arca, né? Gente, a Bíblia diz que ele levou, se eu não me engano, 100 anos, né? Você já pensou uma pessoa levar 100 anos, né? Para construir uma arca? O tanto de
falava de coisa que ele não deve ter ouvido, zombaria, as pessoas riam dele, chamava ele de caduco, né? A Bíblia não fala isso, mas dá a entender, né? Porque já pensou? Vem uma pessoa e fala assim, ó, eu vou construir uma arca porque vai vir um dilúvio numa terra onde nunca teve dilúvio. É difícil acreditar. Eu acredito que até o Noé, ele teve conflito com ele mesmo, né? Deus mandou ele fazer a arca, mas a Bíblia não fala, né? Mas eu acredito aqui, eu tendo uma reflexão da vida de Noé, que foi também um exemplo de perseverança, né, gente? Não foi só Jó, né? Eu lembrei de Noé, lembrei de Jesus. Pensa bem, o cara, a cada dia, já cansado, tinha que fazer a arca, e não tinha a tecnologia que tem hoje, as máquinas que tem hoje. Gente, o tanto que esse homem teve que perseverar, né? Eu não sei se eu teria uma paciência dessa, de crer, né? Ele poderia chutar o pau da barraca e dizer, ah, não vai acontecer nada não, eu tô aqui fazendo esse barco, aí as pessoas não estão acreditando, gente. As pessoas antigamente parece que elas tinham, gente, mais perseverança do que nós. Hoje em dia a gente tá muito sem paciência com as coisas. Às vezes até eu também, né? Por exemplo, você começa a fazer um mingau. Enquanto o mingau não cozinha, né, não ferve, dá uma impaciência, dá vontade de se aumentar mais o fogo para ele cozinhar mais rápido. Tudo a gente quer muito rápido, né? As pessoas, às vezes, elas não têm perseverança nem para assistir um vídeo meu, né? Não é porque eu sou melhor do que os outros, mas é um vídeo bom, que vai falar coisas que vai te ajudar. As pessoas não têm perseverança. Ela olha rapidinho a tela, ela quer só rolar até rapidinho, né? Rolar até a tela, para ficar vendo sempre coisa, mas ela não tem uma perseverança, né? Para assistir, para fazer um curso, para aprender, para melhorar, né? Ela não tem uma perseverança, tanto que quando os vídeos estão longos, tem gente que reclama, né? Às vezes tem pessoas que do meu cotidiano que assistem o meu vídeo e falam, nossa, seu vídeo é muito longo, mas gente, as coisas boas, você concorda que demora? Né? As coisas quando são muito boas, elas precisam de um tempo, né? Por exemplo, a sua casa, quando você construiu a sua casa, ou você mandou o pedreiro construir, você comprou os materiais de construção, deu na mão do pedreiro hoje, e quando foi no dia seguinte a casa já estava pronta? Não, você teve que perseverar, teve dia que estava chovendo, o pedreiro não pôde trabalhar, teve dia que aconteceu algum probleminha na obra, teve que arrumar, faltou material, faltou dinheiro, né? Você quer ter uma casa bonita, uma casa top, você ter, perdão, você quer ter um casamento bom, né? Você quer ter uma carreira boa, você precisa de perseverança, né? Você começou a estudar hoje na faculdade, amanhã você já quer o diploma? Você vai precisar de 2 anos, 3, 4, 5, dependendo do curso que você escolheu. Gente, a vida é de quem persevera, tá bom? Aquela pessoa que começa uma coisa, é muito imediatista e joga para um alto, depois não quer mais, ela nunca termina nada. As pessoas também não têm respeito por ela. As pessoas não vão lembrar. Ninguém lembra de gente que desiste. Você já reparou? Pensa numa luta, pensa numa corrida, né? Essas corridas que tem final de ano. Quem é que vence a corrida? É o mais forte? É o que tem o melhor condicionamento físico? É o que corre na frente? Não, é o que persevera. Às vezes o que corre na frente se cansa, para, tropeça. É aquele que começa e vai até o fim. Sabia? Lógico, né? Você tem que ter condicionamento físico para você correr uma prova, né? Mas quem ganha no pódio, né? Quando corta aquela fita lá, quem é? Quem é que é vencedor? Aquele lá porque é mais bonito, né? Ou porque saiu lá na frente? Não. Você pode ver que quando há largada na corrida, todo mundo larga na frente, né? Gasta todo o gás e as energias. E é aquele que vai economizando, ó. Às vezes está lá atrás, ó. A pessoa vai dizer, ah, esse daí não vai chegar, não. Quando vai ver, ele está no meio. Quando vai ver, ele está do lado de quem está na frente. Porque ele foi devagar, mas ele sempre perseverou. E de repente é ele que alcança, tá bom? As pessoas que não perseveram ficam no meio do caminho, tá? E é vista como fraco. Se você começou coisas na sua vida, você não perseverou e as pessoas te veem como fraco, se levanta daí agora. Já começa a planejar qual a estratégia que você vai usar para você começar de novo. O fato de você ter deixado para trás, parado no meio do caminho, não quer dizer que está tudo perdido.
né? No último minuto de vida, enquanto você puder lutar, tá válido, tá bom? Não quer dizer porque você se cansou, né? De repente você está se preparando para dar um salto melhor, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe. Obrigado você que perseverou aqui comigo, né? O vídeo ficou um pouquinho longo. Obrigado você que ficou comigo todos esses dias da semana em que eu postei vídeo dessa série, né? De virtudes escassas. Gente, eu tinha que falar sobre as virtudes, porque tem que ter virtude na vida do ser humano, senão a vida fica muito triste, fica muito pesada, tanto para a pessoa como para os outros, tá bom? Se você gostou, veio até aqui, deixa seu like, se inscreva, tá bom? Continue. E até mais, gente, com mais algumas virtudes, tá bom? Muito obrigado e boa noite.